Olá, inovadores e inovadoras, sejam bem-vindos ao ImpulseCast, o podcast oficial do Impulse Fórum, um ecossistema que é muito mais do que um evento, ele potencializa, ele acompanha ali as conexões e as competências dos empreendedores e inovadores de todo o Brasil. Estamos agora começando uma jornada especial, uma websérie super especial ali para a gente falar do Global Entrepreneurship Congress. Eu sou Rodrigo Paulilo, eu sou fundador e CEO do Grupo Rede Mais, a empresa que está por trás desse podcast e também do Pulse Fórum, e é uma honra trazer para vocês as experiências que a gente traz do Congresso Global de Empreendedorismo, evento que aconteceu de 2 a 5 de junho em Indianápolis, nos Estados Unidos, e que reuniu mais de 3 mil pessoas de mais de 140 países, de diversos perfis, pessoas de diversos perfis, investidores, empreendedores, lideranças públicas, que são os policy makers, né? Os ecosystem builders são aqueles fomentadores, as instituições, as organizações que ajudam os ecossistemas de cada país e do mundo a avançarem, os investidores, ou seja, todos aqueles que contribuem para um bom ecossistema. Esse congresso ele é realizado anualmente pelo Global Entrepreneurship Network, uma rede global e da qual a gente tem um orgulho de fazer parte. E a gente vai trazer aqui convidados super especiais, né? O pessoal da comitiva brasileira que esteve presente em Indianápolis, que viveu a experiência dos 4 dias no Congresso e que certamente tem muito a compartilhar para todos nós. Esse é o segundo episódio. A gente vai estar falando aqui com os policymakers, né? Com aqueles que são lideranças públicas do nosso país e que estiveram lá representando o nosso Estado, o Estado brasileiro, e as pessoas que estão pensando a inovação a partir do nível estadual, né, do nível do governo, na verdade. E temos aqui 4 convidados muito especiais. Então, queria agradecer a presença e convidar aqui a esse episódio especial o Celso Campelo, ele que é diretor executivo da SP Negócio da Prefeitura de São Paulo, o Renato Soares, assessor especial aí do Ministério do Empreendedorismo, a Emeline Oliveira, que é diretora de inovação do Governo do Estado da Bahia, e o Daniel Papa, que é diretor de empreendedorismo também ali do Ministério de Empreendedorismo. Muito obrigado, gente. Foi uma satisfação viver momentos ali de aprendizados e conexões mútuas em Indianápolis e agora juntos aqui conectados para a gente colocar e verbalizar aí para todo mundo que não pôde estar presente em Indianápolis como foi essa experiência e o que é representar o Brasil. Mas antes de começar, eu queria abrir aqui para vocês se apresentarem rapidamente, falar um pouquinho das suas missões e suas respectivas esferas, né, dentro das missões que vocês têm, seja no município, no caso do Celso, no Estado, Emeline, e no governo federal, com Renato e Daniel. Então, fique à vontade para falar um pouquinho disso e, na sequência, a gente bate papo aqui sobre o Congresso. E vamos começar aqui pelas mulheres, pedir aí para a Emeline abrir aí os trabalhos. Gente, boa tarde, que honra. Agora que eu dei conta que é um federal, um estadual e um municipal, que troca super legal, né? Agora que a ficha caiu. Bom, eu sou Emelina Oliveira, eu estou como superintendente de inovação aí do estado da Bahia. Assumi essa cadeira tem pouco tempo, outubro do ano passado, e está sendo um super aprendizado. Eu vim para essa cadeira, a função, meu papel aí é levar a inovação para o interior do estado. Então, esse é o maior desafio que eu tenho. Somos 470 municípios, 27 territórios, cada território com uma cultura diferente, quase um idioma diferente, né? Fomento diferente, bioeconomia diferente. Então, para a gente é um desafio. E um outro desafio que eu tenho na minha pasta é como é que eu faço com que o governo se comunique melhor com corporações, melhor com a academia e melhor com a sociedade civil. Como é que essas hélices conseguem, de fato, gerar inovação empreendedora, científica para o Estado em prol do desenvolvimento econômico? Então, assim, na teoria é lindo, né? As palavras muito rebuscadas, mas na prática é um super desafio e esse evento foi muito legal, primeiro porque como é a minha primeira experiência no governo, em órgãos públicos, e a troca com esse time aqui foi super grandiosa para mim e trazer isso para o Estado e principalmente para os meus colegas e pares, eu acho que é fundamental aí para que a gente consiga, de fato, fazer uma política para o Estado, né? Independente de quem está na cadeira governando hoje. Muito bom. Obrigado, Emeline.
passar a palavra agora para o Renato, né, que esteve lá representando o ministro e pode falar um pouquinho também dessa história, né? Bom, boa tarde, na hora do almoço, bom dia, boa tarde, dependendo se você já almoçou ou não. Muito legal, eu sou o Renato Soares, eu hoje estou como assessor especial do Ministro de Estado do MEMP. O MEMP é o ministério mais recente, né, de todos os ministérios que foram criados no Brasil. Ele foi criado só em 2023, ali em setembro, ganhou as competências finais dele apenas no início de 2024, então um ministério bem recente. Eu passei a estar na equipe do ministério bem cedo, assim, em novembro ainda de 2024, então ali nos primeiros meses do ministério, e tenho vivido desde então essa construção de uma política pública mais específica para os empreendedores e com foco especial nos microempreendedores e nas empresas de pequeno porte, né? Então, esse trabalho inicial do Ministério está sendo super estimulante. Eu sempre brinco que estar no Ministério nessa fase, estar num Ministério nessa fase, é igualmente empolgante e desesperador, né? Porque você fica animado porque você está construindo, desbravando, e você fica também desesperado porque falta tudo, às vezes, entre os pares, falta tudo no sentido de, assim, tem coisas que os ministérios já estão montados, já dão como garantido e a gente tem que ir atrás, né? Então é uma coisa interessante. Eu passei antes por um único outro ministério como diretor no Ministério da Justiça e, coincidentemente, eu vim do ministério, passei pelo ministério mais antigo, o ministério que tem 200 anos, foi o ministério que estava nascendo, né? Então essa diferença é bem interessante. E originalmente eu vim da Câmara dos Deputados, então tenho um trabalho longo com desenvolvimento de política pública, de legislação, de regulação pública na Câmara dos Deputados, né? E trouxe essa expertise para o Ministério, tenho achado muito estimulante, muito legal estar com o ministro Márcio França, toda a equipe do Ministério nessa construção. E a gente vai falar mais, né, sobre o Congresso, mas o Congresso foi super legal em termos de troca também, de saber o que os outros, para um país que tem um ministério específico novo como o nosso, ver como é que os outros países que têm ministérios específicos, muitos países têm, a gente vai comentar daqui a pouco, e outros países que não têm, né, como é que eles apoiam os empreendedores de maneira geral, os pequenos empreendedores. Então isso foi mesmo estimulante e agradeço muito pelo convite, Rodrigo. A troca foi muito legal no Congresso e acho que a gente consegue compartilhar com o pessoal um pouco dessa troca hoje. Muito obrigado. Maravilha, Renato. Vamos passar para São Paulo agora, fazer a ponte da Bahia, Brasília, São Paulo, depois daqui a pouco a gente volta para Brasília. Celso, se apresenta, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer ao Rodrigo, a toda a equipe, aos meus colegas de missão internacional para Indianápolis. Sou Celso Campelo, sou professor, sou empresário e estou na cadeira de diretor de investimentos da São Paulo Negócios. São Paulo Negócios é a agência da Prefeitura que tem como propósito fomentar negócios, desenvolver a economia local. Então, foi de grande valia a nossa estada em Indianápolis. Por quê? Porque a gente participou de várias palestras, vários painéis, falando sobre tendências, sobre impactos da tecnologia na gestão de negócios privados e na gestão de negócios públicos, o fomento ao empreendedor, casos reais, enfim, foi um período de muito aprendizado que eu tenho certeza que todos nós podemos levar para dentro de casa e ser o propulsor de mudanças. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e de estar podendo participar desse debate, que ele é construtivo, e para todos aqueles que nos assistem, para que eles possam também mergulhar nessas boas práticas e que a gente possa ser um agente de transformação, independente da esfera pública, privada, federal, estado ou municipal. É isso. Maravilha, Celso. E por fim, né, o nosso diretor aí de empreendedorismo, Daniel Papa. Fala, pessoal. Para você que almoçou, boa tarde. Para você que ainda não almoçou, bom dia.
Eu sou Daniel Papa, eu estou como diretor de empreendedorismo, sou colega aí de trabalho do Renato, então, para não ser muito repetitivo, né, e só para contextualizar, recapitular, um ministério novo, um ministério que o presidente da República recriou, com esse intuito de dar um lastro institucional para os pequenos negócios, né? A gente sabe que hoje o desenvolvimento passa muito na mão dos pequenos negócios, do Brasil Real, da Dona Maria, do Seu João. Então, acho que foi um grande acerto do presidente, porque é um setor produtivo muito importante para o desenvolvimento econômico, né? É quase aí 30% do PIB, mais de 60% dos empregos formais, 99% de todos os CNPJs. Então, o pequeno empreendedor que fica no limbo da pirâmide econômica, às vezes sem estar num programa do governo, e aí sim com acompanhamento do governo, ele também ainda não tem uma grande garantia para dar para os bancos por uma taxa de juros competitiva. Então, o Ministério ele foi recriado nesse intuito, para ocupar esse gap e, enfim, então, o futuro do trabalho passa pela mão do empreendedorismo. Aqui no Brasil, a gente está com uma taxa de desemprego muito competitiva, uma das melhores da série histórica, aí, se não me engano, está 6,2%, mas a gente sabe que, principalmente a juventude, a internet conectou, globalizou, fez tem muito dinamismo. Então, a gente tem que estar acompanhando essa mudança da sociedade, né, através do empreendedorismo criativo e não só do empreendedorismo de sobrevivência. E o Ministério aí está ganhando essa musculatura institucional. Como o Renato falou, ano passado foi um momento de conversa, de diálogo, de entender onde a gente pode colaborar. E a Global Entrepreneurship Congress foi uma grande oportunidade para a gente estar aí em sintonia com o que o mundo está falando e mostrar os nossos resultados, os nossos programas e aprender em conexão aí. Então é isso, que essa seja uma conversa muito bacana, muito produtiva com os nossos colegas e estamos à disposição. Maravilha, Daniel. Bom, gente, como eu falei, eu acho que todo mundo aqui acabou reforçando, né? O evento é um evento de conexão de diversos atores. Então a gente tinha muitos fundadores, tínhamos ali gente de todo lugar do mundo e com vários tipos de perfis. Mas, diferente de vários outros eventos, ele realmente tem um olhar muito especial para aquelas pessoas que fazem a diferença no sentido de lidar com a política pública de empreendedorismo e de inovação, né? De ter esse olhar, de valorizar, de dar ferramentas, de intercambiar oportunidades. Então, a vertical, né, de policymaker é uma vertical muito importante dentro desse congresso, tanto que eles têm ali ambientes fechados, né, de trocas ali de lideranças dos países, dos representantes dos países que compõem a rede global. Então, quero começar com isso, deixando tanto o Renato como o Daniel, né, que participaram mais ativamente, né, representando a bandeira brasileira dentro do Congresso, falando um pouquinho de como foi essa experiência, né, dessa troca bilateral e multilateral que existia ali entre os países participando disso, e que insights vocês trouxeram, né? Que expectativa vocês tinham, o que é que vocês viram de realidade ali ao voltar de Indianápolis? Por favor, Renato. Opa. Eu queria carona em você aí na viagem, então acho mais do que legítimo você iniciar. Bom, me complementa aí, Daniel. Vai tomar nota aí do que eu deixar passar e acrescenta aí suas impressões. Eu acho que a gente até falou sobre isso, né, Daniel, lá, que a gente lamentou até nos primeiros dias de não conseguir participar de muitas palestras, porque, como o Rodrigo falou, teve um track meio paralelo, né, então, o track ministerial começou logo no primeiro dia, na segunda-feira de manhã, tinha a previsão do encontro ministerial mesmo, tinha falas mais formais ali dos ministros. Aí a gente realizou essa fala, foram falas de vários países, né? Na verdade, foram quase 20 países que fizeram falas, alguns com ministros presentes, outros representados de diversas formas, por equipe do ministro, alguns representantes. Teve por exemplo, a Nigéria foi representada por um senador lá, uma coisa que chama a atenção, né? E os vários países fazendo essas manifestações. Fundamentalmente, o conteúdo das manifestações dos países ali era cada país colocar
como é que está o estado de empreendedorismo naquele país, como é que ele vê a situação atual do empreendedorismo em cada país, o que ele destaca de coisas que vêm sendo feitas e que podem ser boas práticas a serem compartilhadas com os outros países, e, em terceiro lugar, quais são aqueles desafios que aqueles países vêm à frente, né? Então, esse foi o primeiro momento para a gente, né, essa fala ministerial na manhã da segunda-feira, e só que essa trilha dos policymakers, ela seguiu bem forte, tanto na segunda quanto na terça. Na terça a gente teve o encontro do Startup Nations Ministerial, aí o Daniel participou bastante falando ali sobre políticas mais específicas que o Brasil está desenvolvendo, também nessa mesma estrutura de Estado, que foi feito, que pode ser compartilhado e que vem pela frente de desafio. Além dos países, aí, quase 20 que falaram, mas tinha gente de muitos outros países presentes, né, delegações de muitos outros países. A gente teve os organismos internacionais que apoiam a rede global de empreendedorismo ali, falando, dando algumas visões sobre como eles enxergam o empreendedorismo transversalmente. Então, por exemplo, a gente teve gente aí da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, falando como é que enxerga o empreendedorismo nos países de uma maneira geral. O pessoal dos Estados Unidos mesmo, os anfitriões, e do estado de Indiana, né, que tem uma importância grande de mostrar ali o que Indiana, especificamente o estado, está fazendo. E a gente seguiu, né, eu e o Daniel seguimos com muitas reuniões bilaterais também. Então, depois de todas essas falas dos países, né, a gente sentou individualmente com representantes de delegações de vários outros países para trocar ideias diretas, né, sobre, poxa, a Costa Rica, por exemplo, eu me lembro, eles falaram, a gente tem uma produção acadêmica bem interessante, que a gente precisa conectar isso melhor com as universidades. E eles conhecem, por exemplo, o ecossistema de São Paulo. Aí eles falam, olha, São Paulo faz isso de maneira legal, como é que a gente pode estimular isso, quais são as primeiras políticas? Então, tem muita troca interessante entre os países nesse sentido, o que, como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, deixou a gente, né, Daniel, eu e você, um pouco distante de outros palcos em que estavam tendo discussões super interessantes também. Nos primeiros 2 dias, eu diria que a gente ficou bastante atarefado com essa troca de ideias entre países, que é super importante também. E como acontece nesses eventos, às vezes as coisas paralelas, quando a gente está muito interessado em conteúdo, lamento um pouco ter muita coisa em paralelo. Mas também é resultado da riqueza do Congresso, como o Rodrigo falou, de gente de várias posições diferentes. Daniel, acho que é isso, sim, na minha visão. Perfeito, Renato. Eu acho que eu tive uma participação no Startup Days, né? Então eu pude um pouco, de forma mais aprofundada, falar de alguns programas do Ministério, né, que a gente estava desenvolvendo, como crédito, que é aquele ProCred 360, que é para empreendedores que faturam até 360 mil. Eu falei um pouco da nossa estratégia nacional de empreendedorismo feminino, que a gente sabe que mulher tem sempre mais dificuldade de empreender pela dupla, tripla jornada. Então, foi um momento bem bacana de apresentar isso. Da plataforma de compras governamentais que a gente lançou, que é uma baita inovação aí para o pequeno empreendedor, para o MEI, em especial, participar dessas compras públicas aí, e com isso fomentar o desenvolvimento local, e de um projeto piloto que a gente vai levar os jovens para os institutos federais no Brasil, para a gente incubar e acelerar startups. Então, foi esse momento que eu tive uma participação, e, de fato, assim, o que mais me chamou a atenção do conteúdo do Congresso foi, claro, a inteligência artificial, né, assim, acho que é uma baita oportunidade para o Brasil, e o Renato, ele falou muito bem, eu aprendi muito com ele nessa viagem, que o nosso modelo estava mais no sentido de proteção, de segurança, do que de inovação e de criatividade, né? Mais no modelo europeu e menos no modelo americano. Então, foi um momento para a gente refletir, né? Até porque ficou muito claro no Congresso que as empresas que não utilizarem a inteligência artificial, elas vão acabar aí ficando pelo caminho. Então, é um ponto de atenção que a gente está levando aqui para o Ministério. E o outro ponto foram as reuniões bilaterais. Acho que foi um dos pontos chaves aí. O Renato, ele não deixou a gente descansar um minuto. Ele tinha uma agenda muito extensa, e eu tive o privilégio de acompanhá-lo nesse sentido, com os países do BRICS, com os países da África, nossos primos aí, nossos irmãos da América Latina.
E foi o espaço para a gente se conectar com o que os outros países estão fazendo, e também encher um pouco a gente de orgulho, né? Porque o brasileiro tem esse complexo de vira-lata, e quando a gente mostra a força do nosso setor produtivo, né, o nosso potencial empreendedor aqui no país, que é um povo plural, criativo, diverso, a gente entendia no parceiro internacional que chama atenção esses nossos dados, né? E isso enche a gente de orgulho. Então, para mim, pessoalmente, como um servidor público aqui, eu voltei para casa com mais orgulho de ser brasileiro. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que destacar, sabe? O Brasil é uma potência, a gente podia estar melhor, é claro, como tudo na vida, mas a gente tem um caminho para ser trilhado, e com a criação do Ministério a gente está tendo essa possibilidade. Então, acho que corroborando com o que o Renato falou, foi um momento muito bacana da gente ter um parâmetro, né, de como o Brasil estava avançando e de corroborar que a gente está no caminho certo. Muito bom, Daniel. Essa sua fala foi muito convergente com o que a gente teve aqui no primeiro episódio, né, que a gente já fez aqui com os fundadores, né, que nós somos potência e que nós temos muito orgulho, nós nos destacamos muito a nível global, que muito se espera do Brasil e muito se é visto assim como benchmark a partir do Brasil. Bom, como o Renato e o Daniel falaram, eles tiveram uma agenda muito particular. Então, o que traz esse espaço aqui para ser ainda mais rico, porque Celso e Ameline tiveram a flexibilidade de participar de várias outras conteúdos que eram destinados aos policymakers e também a outros perfis que eles também puderam interagir. Então, a gente vai poder escutar aqui deles um pouquinho de como foi essa visão, como foi o GEC para eles, né? O que é que eles vivenciaram também nesses dias em Indianápolis. Quer ir, Emeline? Pode ser, eu estava procurando aqui o mudo para desativar. Nossa, eu ficava só pensando o que era que estava acontecendo naquelas salas ministeriais, confesso. Eu queria ser uma formiguinha para estar lá. E quando você saiu, Renato, com aquela lista de coisas de aprendizado de cada país, eu falei, eu queria tanto ter esse relatório depois para eu aprender. Mas, nossa, foi uma agenda intensa, assim. E eu acabei direcionando as salas e discussões que eu queria estar muito dos meus desafios e dos desafios da SECT, né, da secretaria aqui como um todo. E eu até listei aqui as coisas que os grandes tópicos aqui para não esquecer de nada, mas o que foi muito discutido na maioria dos momentos em que eu estive, das salas que eu estive, o quanto ainda se tem o distanciamento entre órgãos públicos e ecossistema como um todo, né? Parece que a gente não fala a mesma língua. E teve até uma pessoa que era da plateia que ele falou assim, em uma das palestras, o empresário ele tem que parar de querer falar como político ou como órgão público e focar no que de fato ele sabe fazer. E o órgão público, né, os servidores precisam parar de querer ser empresários, né, e fazer o papel que eles precisam fazer. E juntos, cada um falar da sua dor na mesa. O que a gente vê muito é nós, como setor público, tentando pensar com a cabeça de empresário, né, tentando pensar na dor do empresário, e o empresário se metendo em questões de políticas públicas que não é a dele. Não entende, de fato, como a máquina roda. Então, isso foi muito interessante, e uma coisa que eu vi é que estamos todos no mesmo barco. A sensação que eu tive era que todos os países enfrentam exatamente as mesmas coisas, e eu confesso que isso me aqueceu um pouco o meu coração, assim, que eu falo, bom, que ótimo que está todo mundo procurando um caminho em conjunto. Esse distanciamento também foi dito sobre ecossistemas, assim, né? A gente vê... Aí o pessoal do Ministério fala muito de empreendedorismo, etc., mas a nossa inovação científica ela ainda tem uma base que precisa de um reforço maior, né? Inovação não é apenas sobre criar novos negócios com base tecnológica, mas também é criar novos negócios com base científica, e isso ainda é um desafio enorme para a gente fazer isso, porque existe investimento em academia, né? Investimento em universidades, e a gente sabe... Bom, estávamos nos Estados Unidos, acompanhamos aí toda a questão política americana com Harvard, etc. Então, por aí vocês
já imaginam assim as discussões. Então, isso foi uma coisa que foi dito, e o que mais me chamou a atenção, que aí depois eu fui estudar um pouco mais, e aí é uma provocação que, inclusive, eu trago aqui para quem está assistindo, quem está aqui com a gente. O Estado, ele olha muito para a inovação incremental, né? A gente olha muito para tentar corrigir o que não está legal. Então, a gente olha para programas de empreendedorismo para a gente melhorar o que não está legal, né? Para as nossas universidades para melhorar o que não está legal. Mas a gente se esquece um pouco da disruptiva, que é o que, de fato, alavanca uma nação. É a disruptiva. Lógico que a gente tem que ser aquele país ambidestro, né? Olhar para os dois lados. Mas o que ajuda mesmo é a inovação disruptiva. E aí, em uma discussão, foi questionado assim, muitos países se veem apenas como reguladores. Eles olham para a inovação para criar leis. Eu vou criar lei, e aí os empresários, a sociedade civil vai usar das nossas leis para criar inovação, sair do lugar, etc. Mas o que a gente precisaria mudar a gente precisa de um Estado que não seja um criador de leis, mas que ele seja um fomentador de inovação, que é completamente diferente. É aquele Estado em que investe realmente em pesquisa e desenvolvimento. E aí, eu, fazendo o dever de casa, fui estudar e etc. E eu estava olhando alguns conceitos da Mariana Mazzucato, não sei quantos de vocês acompanham os materiais dela, e ela fala do Estado empreendedor, né? E casa muito com o que a gente ouviu lá. Um dos conceitos que ela traz é que o Estado empreendedor é aquele Estado que ele bota grana e que ele poderia, inclusive, ganhar sobre royalties. E a gente não ganha, a gente bota grana a fundo perdido e todo o lucro vai para o braço privado. O governo ele não pega de volta para desenvolver o social com aquilo que foi gerado do dinheiro do próprio governo. Então, será que o Estado, para fazer parte desse processo de inovação, além das leis de regulamentação, ele não deveria ser um Estado que abre mercado, de fato, fomentando pesquisa e desenvolvimento e participando do lucro disso, utilizando esses lucros para políticas sociais? Ele vira um sócio, de fato, não arrecada apenas de impostos, mas arrecada em cima de lucro mesmo. O lucro não fica apenas com o privado. E aí a minha cabeça explodiu, porque eu não consigo fazer isso sozinha, né? Porque você vê um monte de entraves e é uma... Aí a gente entra numa questão de mentalidade, né? Aí a gente vai para um outro processo que é muito mais complicado, e aí meus colegas aqui sabem disso. Então, eu acho que assim, resumindo, eu acho que foi o que mais me provocou lá, né? Por exemplo, um exemplo interessante, quando a gente olha para um Estado que é um inovador, por exemplo, Israel. Israel, lá atrás, em 93, ele criou o primeiro fundo dele, Fundo de Investimento em Startups, trouxe capital estrangeiro para o país, e o que foi que ele fez? Além dele investir em startups, ele abriu um novo mercado. Então, ele regulamentou, investiu e ele saiu, inclusive nas cláusulas, tinha saída do Estado ao longo do tempo para que a cultura permanecesse no país. Então, é isso. Eu acho que o nosso país e nossa cabeça aqui, a gente precisa começar a pensar como é que a gente não faz apenas leis, como a gente, de fato, é um agente de transformação ativo, sabe? Então, isso foi o que mais me mexeu comigo, e que eu voltei, enfim, pensando em mil coisas, e que a gente tem um desafio gigantesco, e o legal é que está todo mundo nesse mesmo lugar, todos os outros países se questionam, foi uma discussão. Então, assim, acho que foi a maior contribuição que eu tive para mim, para as discussões que eu trago em mesas como essa, assim, para que a gente possa discutir, quem sabe a gente possa começar a mudar a mentalidade dos projetos que a gente cria, enfim, em órgãos municipais, federais e estaduais. Maravilha, vamos ouvir o Celso agora. Bom, o papel da São Paulo Negócios é fazer a interface entre empresas e o poder público. Então, eu fui para Indianápolis com essa missão, procurar entender as melhores práticas de gestão que pudessem melhorar a interface pública e privada. Quando a gente chega num congresso americano, né, muitos aqui pela primeira vez, a gente
meio que se assusta com o tamanho dos congressos americanos. Então, vem aquela história do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Aquele medo de você ver o que está acontecendo na sala do lado e você está nessa sala e você querendo estar na outra. Só para vocês terem ideia, tinha um palco principal, 6 salas com palestras simultâneas, fora a ala ministerial. Então, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente, numa correria danada para eleger os melhores critérios para saber qual palestra entrar. E algumas coisas eu posso pontuar como um resumo básico. Óbvio que não dá para, em um podcast, a gente falar de todas as anotações que a gente fez, mas olhando essa interface do privado com o público, um item que me chamou muito a atenção foi a questão de gestão de pessoas, né? Na formatação da cultura de empresas, quer seja pública ou privada, né? Como que a gente tem que atrair pessoas, reter pessoas, treinar pessoas, né? Orientá-las através das medições de indicadores, com feedbacks constantes, para que a gente crie uma equipe que possa prolongar a cultura da nossa empresa, fazer com que a cultura da nossa empresa, quer seja pública ou privada, ou interfaceando as duas, possa continuar. Então, foi muito falado a questão da importância de se gerir pessoas e de se organizar processos para que essas pessoas possam fazer com que a cultura da empresa seja levada à frente. Um outro item importante que eu queria falar, e também é cabível para as duas situações, tanto pública quanto privada, é a importância da construção de experiências, né? A importância da sobrevivência hoje está ligada à geração de valor. E a geração de valor é potencializada pela análise de dados, com ações direcionadas para a personalização, para que a gente possa garantir uma fidelização e a rentabilização de carteira. A gente vem de confiança. E aí, essa questão de análise de dados ela é muito importante, porque a partir do momento que eu preciso analisar dados, e a gente está falando com órgãos públicos, a gente está falando com milhares, milhões de pessoas, a gente tem que entender de segmentação, a gente tem que entender o que o nosso contribuinte precisa. A gente precisa entender quais são os pontos que vão fazer com que os segmentos possam ser diferenciados e criar políticas públicas diferenciadas para cada segmento. E quando a gente fala de milhares e milhões de pessoas, não tem como não entrar no próximo tópico, que é o de automação e inteligência artificial. Então, muitas palestras ligadas à automação de processos, à detecção de gargalos e à utilização de políticas públicas segmentadas. Então, a gente usar a máquina, usar o poder do machine learning para que possa nos ajudar a segmentar melhor, para que não só a máquina, mas para que nós, que trabalhamos com políticas públicas, possamos ter pensamento criativo e pensamento crítico para poder melhor direcionar as nossas ações, controlando orçamento, controlando todas as restrições que nós temos na esfera pública. Então, vem essa questão de gerar experiência, analisar dados e automação com tecnologia e também com a IA. Saindo um pouco da automação, né, para não ficar só eu falando aqui, a gente assistiu uma palestra geral do Brad Feld, que fala sobre o Give First, né, a força de uma mentoria, né, como que a gente pode construir ecossistemas duradouros. Porque quando a gente fala de startups, de empreendedorismo, a gente sempre pensa no capital, em fundos de investimento, mas não é só disso que vive um ecossistema. O ecossistema vive de orientação, vive de mentoria. E como que nós, entidades públicas, podemos orientar melhor esses empreendedores? O que a gente pode fazer para os dirigentes de empresas? E eu gostaria de terminar com a última palestra, que foi importantíssima, e que foi do Mark Cuban, que é um empreendedor serial, participante do Shark Tank, que ele resume o que é empreendedorismo, né? Que é na seleção do público-alvo, na análise de tendências, na
na elaboração de pesquisa e desenvolvimento para atender esse público-alvo e a adequação de soluções, né? Que falando que o empreendedorismo é um encontro do sonho, mas com a importância de se ter ambição. Então, de saber tomar risco e nós, como entes públicos, né, tentar criar políticas que possam garantir com que essas pessoas possam sonhar e garantir as possibilidades através de acesso a questões de infraestrutura, questões de capital também, e de treinamento, para que a gente possa ter resultados que gerem o desenvolvimento econômico de um município, do estado ou de uma nação. Acho que é isso. Estou falando muito, Rodrigo. Muito bom, belo resumo, Celso, maravilha. Eu acho assim, eu ouvindo vocês e eu fiquei refletindo, né, a história do FOMO e dessa loucura, né, de estar na ministerial querendo estar fora, de estar fora querendo estar na ministerial e tantas coisas acontecendo. Vou contar um pouco do meu caso também, né, porque eu fui lá como Ecosystem Builder, a minha empresa é uma empresa de fomento ao empreendedorismo, só que a empresa, eu sou empresário, então também sou founder, né? Ou seja, a trilha de Ecosystem Builder serve para mim, a de founder serve para mim, eu invisto em startups, então a trilha de investimento serve para mim, e tem um outro braço, né, que eu atuo, o presido do Instituto Nova Mais, que é uma organização sem fins lucrativos no ICT, que ajuda na inovação pública e social, né, ajudando governos a inovarem. Então, esse tema de policymaker também me atrai muito, né, também. Então, realmente, foi uma loucura ali para a gente conseguir estar presente o máximo possível, interagir o máximo possível. É um evento longo, a gente não pode dizer que 5 dias é um evento curto, mas que parece que a gente passou um mês de tanta informação que está lá e você queria que fosse mais ainda, né, para beber da fonte. Mas indo nessa linha do que a Emeline trouxe, né, do case de Israel, que é considerado o estado startup, e a Estônia, que vem se destacando muito nessa linha, e outros tantos países, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para as lideranças públicas nossas, né? Sejam municipais, estaduais ou federais. Que cases, que exemplos, que práticas vocês ouviram, escutaram e perceberam que pode ser um ponto de atenção ou de ação de um líder que trabalha ali no fomento ao empreendedorismo e inovação no ambiente brasileiro, né? O que vocês destacam, seja de um país, seja de um outro ente, ou até mesmo de um case público-privado que vocês mencionaram? O que é que vocês gostariam aqui de trazer aqui para o líder público que nos assiste agora? Fique à vontade para começar, tá? Agora sem ordem, quem quiser, fique à vontade. Posso puxar então aqui rapidinho? Por favor. Eu não seria um case, mas seria uma provocação, né? As provocações, né, da minha cabeça. Mas nós fomos, eu fui, eu acho que até, Rodrigo, você estava comigo um momento, não sei se você lembra, mas eu acho que umas 3 vezes chegaram incubadoras de outros países nos perguntando como acessava as startups brasileiras. Eu quase infartei. Porque a gente vê as nossas startups perguntando como eu acesso outros países. E aí, onde é que a gente está errando que a gente não está fazendo essa galera se comunicar, se falar? Né? Então, chegou um pessoal inglês, uma incubadora inglesa, uma canadense, e elas falavam assim, eu tento acessar as startups brasileiras e eu não consigo. Então, isso para mim foi muito doloroso, porque a gente conhece, a gente sabe que a gente tem founders de altíssimo nível aqui, e a gente não está sabendo comunicar, né? Fazer essa comunicação. Então, acho que o maior, não sei se case, mas assim, uma provocação para os líderes que estão vendo a gente aqui agora é como é que a gente se comunica melhor, e, inclusive a gente sai desse lugar, desse patinho feio que o Renato, o Daniel aí trouxeram logo no início do nosso papo. Porque tem gente procurando a gente, tem investidor procurando as nossas startups. Eu invisto em algumas startups, inclusive Paulilo é sócio comigo em uma delas, e a gente sabe que a gente tem empreendedores bons aqui, a gente não está fazendo essa comunicação. Então, eu acho que o que fica de recado é como é que a gente aparece mais internacionalmente, sabe? Como é que a gente corta fronteiras? Como é que a gente faz mais parcerias
com a África do Sul, Portugal, falando de idioma, que são idiomas mais próximos do nosso, né? Como é que a gente chega mais perto desses hubs ingleses, canadenses, que estão procurando a gente? E aí é uma pergunta, será que falta informação? Será que as informações não chegam? Será que essas informações estão descentralizadas, que elas não estão reunidas em um único lugar? E a gente não está conseguindo nem conhecer essas pessoas? Então, acho que esse, para mim, é uma das lições que a gente aprende e que, para a gente ter isso em mente aqui, que o nosso país ele é demandado lá fora. E a gente precisa saber disso e colocar a nossa cara na rua. Bom ponto, Melissa, se você me permite, assim, eu acho que mais um bom ponto. A gente tem quantas horas aí, Rodrigo? A gente tem várias horas, muitas horas. Eu acho, sobre o ponto que você colocou eu acho que tem dois pontos conectados, que eu queria comentar que você colocou. Primeiro, quando você mencionou a Mariana Mazzucato, sobre a posição do Estado em relação ao incentivo e a ser como se fosse um impulsionador da inovação, mas encaixar isso, assim, não deixar isso só nos custos afundados. É muito famoso aquele exemplo da Mariana Mazzucato, que ela fala, a Apple gosta de dizer que o iPhone não tem nada a ver com o Estado, que é puro animal spirit dos empreendedores. Só que se você separar as tecnologias que levaram ao iPhone, você tem muita coisa da DARPA, do governo dos Estados Unidos, muita coisa até militar dos Estados Unidos, Touch, várias outras, GPS. Então, assim, você juntou um monte de tecnologia pública, mas aquilo ali foi feito num modelo que no Estado fazia pesquisa de base, a pesquisa que realmente levou ao iPhone, depois não se conectava ali depois. Conectando esse ponto da Mariana Mazzucato, da posição do Estado em relação ao incentivo ao empreendedorismo, com esse último que você falou que é verdadeiro, sobre um relativo fechamento do Brasil, digamos assim, que quando a gente vai para esses ambientes, a gente percebe que o Brasil é mais fechado do que a gente acha que é. Eu acho que isso tem algumas explicações. Por exemplo, quando a gente compara vai pegar 3 casos aí, Israel, Estônia e Singapura, o caso que eu acrescentaria. Também, quando você pega os relatórios que foram apresentados até lá em Indiana, são estados pequenos que se destacam como ambientes nacionais muito, muito bons, muito abertos, muito bons para as startups, né? E muito abertos internacionalmente. Acaba que o nosso caso do Brasil, ele é um caso que a gente vem no histórico de pouca abertura para fora, muito pela força do nosso ambiente interno mesmo, pela força do nosso consumo interno, eu acho. Eu acho que como a gente é grande, digamos assim, a gente não precisou empurrar empresas para fora para crescer. A gente conseguiu crescer com a nossa capacidade interna, com o nosso mercado interno. Então, eu acho que essa é uma boa parte da explicação que está por trás de acessão como Israel, Estônia e Singapura, que se você procurar no mapa, por exemplo, é tudo estrangeiro, né? Singapura tem um quadrado de 40 quilômetros por 40 quilômetros, uma coisa assim, incrível, e como é pequeno, então tudo é internacional. Israel e Singapura e Estônia são casos semelhantes, mas é claro, assim, isso também não significa que então a gente não precisa abrir, a gente precisa abrir, a gente só precisa se conscientizar de que a gente não tem a mesma abertura de outros países mesmo, né? Que é uma coisa que muitas vezes dentro do Brasil a gente não nota, mas a gente tem um relativo fechamento e que provavelmente a gente está perdendo valor econômico disso. A gente brincava que o Brexit gerou para a Inglaterra uma grande perda econômica. Então, a Inglaterra sofreu com o Brexit. E é engraçado que, assim, eu li um artigo uma vez, eu vi colocando assim, o Brexit da Inglaterra mostra o quanto que o país perde quando ele se fecha. O Brasil está vivendo um longo Brexit, porque o Brasil nunca se abriu. É como se a gente estivesse, desde sempre, numa espécie de Brexit e nunca realmente abriu para fora. Então, esse ponto é super importante. Eu acho que o recado para os empreendedores que estão dentro, também para os formuladores de política, a gente é fechado e a gente pode ter coisas a ganhar, sim, e a crescimento econômico com abertura. É um ponto bem, bem válido esse mesmo, Emelina, acho que você levantou bem legal. Uma outra coisa que eu queria colocar também do Jack eu notei muitos países, principalmente que eles estavam compartilhando
aquilo que você falava também, né, do que estava rolando ali dentro das reuniões ministeriais e das bilaterais, eu acho que muito claro, assim, gente que estava compartilhando experiências positivas, a experiência positiva passava muito por entender qual é a vocação de cada área, a vocação de cada país. Então, assim, cada um vê a sua vocação, né? Cada país vê a sua vocação, e dentro do país a vocação de determinados territórios, determinadas áreas, né? Você falava, por exemplo, muito legal ouvir que uma das missões está sendo interiorizar na Bahia as iniciativas de inovação. Olhando lá para dentro, tem áreas que são muito diferentes, tem vocações muito diferentes. E uma das lições que fica é investir em melhorar o empreendedorismo dentro daquela vocação é o caminho. E não existe receita de bolo que todo mundo, que eu vou pegar e vou copiar Singapura, Israel e Estônia, porque as vocações desse país são diferentes, né? E nós temos as nossas muito fortes, conectando com aquele lance da nossa complexo de vira-lata. Você pega, por exemplo, Climatex e Fintechs, são coisas que a gente comentava até entre nós, né? Por exemplo, no setor financeiro, as tecnologias do setor financeiro de bancarização da população do Brasil são fantásticas. Assim, são topo mundial mesmo, assim, o que a gente conseguiu de bancarização, o exemplo mais claro do Pix, né? Então, coisas que podem partir daí do trabalho que a gente faz sobre Fintechs e Climatex, eles são muito legais e que podem ser muito bem explorados, né? Além do tema da IA, mas muito bons pontos, Emeline, que você levantou, assim, e é engraçado, a gente realmente, essa percepção eu mesmo não tinha alguns anos atrás, de como o Brasil era fechado, assim, para mim, uma pergunta que fazia pouco sentido, assim, o Brasil é fechado? Acho que não, mas sim, bastante. Então, a gente precisa se abrir bastante, é bem legal levantar esse tema. E aí, se me permite, gente, eu queria também complementar aí a fala do meu colega Renato, assim, não só o Brasil, né, estar mais aberto para receber investimento e fomentar as nossas startups, mas como o Brasil também chegar nesses países, né, fazer o caminho inverso. Então, quando a gente pega os pequenos negócios a nível de exportação, o Brasil hoje só exporta 0,67% a nível de pequenos negócios para fora. Enquanto a gente pega a Europa, Itália, ali, a própria China, esses índices vão de 60%. Então, a gente vê que tem um abismo aí, e o nosso produto, a nossa matéria-prima, a nossa ancestralidade como o artesanato, que é algo que também o Ministério toca, é requisitado pelo mundo, né? Falta a gente construir esse canal tecnológico, seja de marketplace, seja de uma facilitação burocrática, um letramento digital, por exemplo, para artesã, ela sabe produzir, ela precisa de escala, ela precisa de vitrine, de plataforma, de espaço, seja digital ou físico, para expor o seu produto. Então, o governo tem essa preocupação também da gente construir esse canal. Mas eu quero também chamar a atenção para um ponto que, assim, o Brasil é um país diferente, né? Não porque eu sou brasileiro e morro de orgulho de ser brasileiro, mas não é todo país que tem 200 milhões de pessoas, né? Um histórico aí de exploração de 500 anos, ou seja, a gente é um bebê ainda nessa parte cultural. E isso gera cicatriz, né? Que a gente ainda até hoje tenta lidar, e o principal é a desigualdade social, né? Então, quando a gente separa bastante o empreendedorismo criativo, que faz realmente o país deslanchar no desenvolvimento econômico, né? O Brasil está caminhando, né? Tem ministérios que estão muito, muito a par desse tema, como o de Indústria e Comércio, de Ciência e Tecnologia, o próprio Ministério da Educação e o MEMP engrossando esse caldo, mas eu quero falar muito desse empreendedorismo de sobrevivência, que é um pleito do governo atual, né? Assim, quando a gente pega aí, são em média 45 milhões de empreendedores no Brasil. Dentre esses 45, que eu estou arredondando um pouquinho, 16 milhões são microempreendedores individuais, né? 6,6, estou até na minha colinha aqui, 6,6 milhões são microempresa e 1,2 milhões são empresa de pequeno porte. E 20 milhões são os informais, que ficam aí, são os motoristas de aplicativo. Então, tem uma barreira cultural do brasileiro de não querer muito se aproximar da formalização. Eu acho que esse é o primeiro desafio a nível de governo federal,
que a gente tem que construir, porque é isso que assim, é a grande parcela da população que acha que o governo vai fiscalizar, que acha que vai ter que pagar o DAS, a taxa, não consegue entender esse benefício como uma garantia previdenciária no futuro. Essa sofisticação da parte sustentável, da tecnologia e da inovação, quando a gente pega o Brasil real, a pessoa está tentando sobreviver para o dia seguinte ali, né? Ele tá entendendo como que ele vai fazer para ele conseguir pagar as suas contas no mês seguinte, os funcionários, enfim. Então, dentro desse sentido, eu acho que um dos grandes problemas, um dos grandes desafios do governo federal é a formalização, principalmente depois dessa reforma tributária, que esses informais vão aflorar no país. O governo tem que estar preparado e tem que convencer essa pessoa que se formalizar é um ótimo caminho, né? De vez de ficar crescendo para os lados, a mulher criando um MEI, o patrão, o periquito, o papagaio, a filha, aí fica com um monte de MEI ali na família, e a gente não quer isso, a gente quer que a pessoa pague mais imposto na proporção que ela vai crescendo. Ninguém quer ser pequeno sempre, ela quer ter uma escada e ter uma carreira para ser trilhada. E eu acho que é isso que o governo tem que cutucar, esse problema também, porque e isso vem através da tecnologia e da inovação, né? Tem que dar um crédito competitivo, tem que dar subsídio para essa pessoa conseguir ter uma capacitação para melhorar como que expõe seu produto, como tira foto, como faz a descrição do produto no e-commerce, no marketplace, enfim. Então, acho que o Brasil é um país muito grande, né? Muito grande, com muitos desafios, e o governo criando o Ministério do Empreendedorismo, recriando o Ministério, ele dá esse gesto de que, assim, a gente não quer parar para ser só um lastro institucional, um endereço para o pequeno empreendedor. A gente quer que essa pessoa cresça, a gente quer que essa pessoa prospere. Essa palavra precisa pegar aqui no nosso vocabulário, né? Então, eu acho que o que separaria o que me chamou a atenção é isso, né? O Brasil tem muito potencial, falta a gente avançar na parte de internacionalização, de exportação, os nossos produtos são reconhecidos, têm qualidade, a gente só precisa dar subsídio e infraestrutura para esse pequeno empreendedor decolar, assim como o mundo faz. Um dos casos que me chamou a atenção para finalizar a minha participação aqui é que, por exemplo, a gente conversou uma hora, o Renato vai lembrar, eu não lembro o nome completo, eu estou até com o livrinho aqui deles, da Royal Academy, que eles fizeram uma parceria com a CNPq, se eu não me engano, onde o Brasil tinha 10 vagas para serem preenchidas para fazer um intercâmbio cultural e tal, e assim, o Brasil só deu 7 vagas. A gente perdeu a oportunidade de mudar 3 vidas ali. Então, isso não pode acontecer, né? A gente tem que estar em sintonia aqui para tudo que a gente conseguir de conexão e de bons cases aí no mundo, que o Brasil tome frente disso. Então, é uma outra coisa que me chamou a atenção, porque as oportunidades que a gente tem que agarrar para facilitar a vida dos pequenos negócios. Royal Academy of Engineering, né? Os ingleses lá, que realmente tinham esse programa, a gente não conseguiu preencher. Realmente teve esse lance, né? A gente doeu ali naquela hora. Celso, o que é que você traz ali para fechar essa fala? Eu vou tentar fazer um fechamento com o que eu ouvi da Emeline e dos meninos do Ministério, né? Quando a gente está num evento como esse, a gente é abordado, né? As pessoas vêm Brasil, né? E acabam chegando para conversar. Então, eu falei com pessoas ligadas a incubadoras, aceleradoras de Boston, de Seattle, de Austin, até de Seul. E aí, uma grande questão, comunicação, né? O que está acontecendo no Brasil? Para eles, o Brasil é um país distante, um país estranho. Então, a gente se comunica mal ainda. Então, a gente precisa criar programas de comunicação mais abrangentes para tornar o Brasil, os estados, o próprio município, no meu caso São Paulo, mais vendável, entre aspas. O que as incubadoras procuram? Elas procuram potencial de inovação, ideias nós temos. O nosso potencial de inovação é gigantesco.
Escalabilidade. A gente é um país gigante, com mercado consumidor gigante. Atendendo o mercado interno, existem possibilidades de exportação. Corroborando o que o Daniel falou agora, a gente exporta pouco. E quando a gente exporta, a gente está pensando em commodity, em grandes empresas. Agora, fica um questionamento, uma provocação. Por que o pequeno e o médio não podem exportar? Né? Qual o impacto na vida desses micro empresários, nessas MEIs, de uma eventual exportação, de uma eventual abertura de mercado de um novo mercado? Então, é óbvio que nós precisamos fomentar as MEIs, as microempresas, o Sebrae está aí para isso. Nós somos campeões, né, no programa feito pelo próprio evento. Mas o que a gente precisa fazer? Como que orientar melhor? Porque quando a gente pensa em política pública, a gente pensa, vamos fomentar através de facilitação de linha de crédito. Não é só linha de crédito. Como que a gente pode treinar essas pessoas, orientá-las de uma maneira para conduzir bem um plano de negócios que seja consistente, né? Que possa ser alinhado com incubadoras, que se encaixe nos critérios de uma aceleradora. Como que pode entrar o capital para garantir, sim, uma escalabilidade num mercado interno gigantesco e num potencial mercado de exportação? Eu acho que, por uma condição econômica, a gente é muito competitivo pela questão cambial. Nós temos ideias, a gente só precisa organizar melhor, orientar esse empreendedor. E um dos feedbacks que eu trouxe para a minha equipe aqui é que a gente vai ter que potencializar a exportação. Exportação da empresa que tem de 1 a 50 funcionários. Porque hoje, via de regra, essa empresa não exporta. E existe mercado. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, é uma provocação. O que a gente tem que fazer para exportar mais? A gente vê países muito menores que os nossos exportando muito mais. Né? Não em termos quantitativos, porque a gente fala de commodity, aí a gente está falando em termos quantitativos, o Brasil exporta muito, mas em termos financeiros, né? Em termos de geração de valor, né? Desvinculando um pouquinho o lado do commodity, porque as pessoas que nos procuram para saber de soja, de milho. Como que a gente pode exportar tecnologia? A gente tem institutos maravilhosos no Brasil. Foi falado aí do CNPq, enfim. Agora, como popularizar isso, né? Como fazer com que o informal se torne formal, não tenha medo da formalidade, da proteção que a formalidade traz. Enfim, eu acho, de novo, são provocações para a gente tentar criar um mundo melhor. É isso. Muito bom, gente. Complementando aqui, nos meus papéis, né, nessa rede global, né, do GEM, eu fui embaixador, né, do Congresso em Indianápolis, ajudei a montar essa comitiva, conectar uma parte dos brasileiros, mas uma outra missão minha é trazer a Copa do Mundo de empreendedorismo aqui para as startups brasileiras. Né? A gente dá a oportunidade das startups, na verdade, qualquer negócio inovador, a participar de uma competição global e acessar mercados globais e até $1 milhão de investimento. Então, se você é empreendedor está aqui assistindo, se inscreva, né? As inscrições estão abertas até dia 30 de junho. Estamos aí já com alguns brasileiros, dezenas de brasileiros inscritos. A gente espera chegar ali ao top 3 ali de países com mais inscritos. Então, acho que reverberar essa missão, essa chama aqui que foi falada dentro desse podcast aqui por todos os meus parceiros aqui, é isso. A gente precisa botar a cara, né? A gente precisa mostrar e a gente precisa acessar mercados diferentes porque a gente tem potencial, a gente tem capacidade e mercado existe. Então, gente, assim, impressionante como passa rápido. Assim, poderíamos ficar aqui o dia inteiro. Né, merecia até mais, mas infelizmente aqui né, o formato e o tempo de cada um aqui também não permite. Vocês deram para perceber o quanto a gente esteve muito bem representado, né, com as lideranças públicas brasileiras que estiveram no evento, estão falando pelo Brasil, né, e trazendo coisas para o Brasil. Então, muito obrigado assim, por estarem lá
e brilhando assim o que é que a gente o que é que a gente pode, o que é que a gente pode fazer de melhor aqui no Brasil. E, bom, para encerrar, eu queria pedir ali 30 segundinhos para cada um, uma mensagem final, uma dica ali para o líder público que atua na sua esfera e que pode ajudar ali a política pública de fomento ao empreendedorismo e inovação, seja no município, no estado federal. O que é que vocês têm a dizer aí para eles, para a gente fazer um fechamento e encerrar esse belíssimo papo? Eu não vou começar, não, dessa vez, podem ir. Vamos começar por uma entidade federal, né? Daniel, começa aí dessa vez. Bom, gente, foi um prazer, viu, Rodrigo? Foi mais do que essa conexão internacional, foi um momento da gente conectar com os nossos colegas aí nas esferas estaduais, municipais, o Celso, a Emenili, e dá mais orgulho de ser brasileiro, porque a gente vê que os nossos territórios estão ocupados por gente muito qualificada. Então, o Ministério está à disposição, acho que o Brasil é um país, o país do futuro, mas tem que ser o país do presente também, né? A tecnologia está aí para ajudar, e aqui de Brasília, a gente quer chegar no território, né? Não adianta ficar aqui desenhando política pública de cima para baixo, a gente quer sentir a dor também do pequeno empreendedor, a gente quer fomentar o empreendedorismo criativo e a nossa porta está aberta aí para todo mundo que está nos assistindo, nos ensinem, nos orientem, porque esse ministério foi criado para atacar uma dor de todo brasileiro e a gente está à disposição. Muito obrigado, viu? Boa. Bom, deixa eu dar o jumping aqui, então. Eu acho que as dicas, assim, que fica para mim, de recado final, é o que eu tinha falado das vocações. Então, está montando o ecossistema, entenda a vocação, é um empreendedor, qual é a vocação, o que está mais pronto para fazer ali naquele lugar, né? Qual é a vocação daquele território, daquele local, daquele ecossistema. A gente tem que focar muito nisso. Segunda coisa, consistência da política. Isso também foi uma coisa muito falada por casos de sucesso como o Chile, falando a importância da consistência. Então, organizar a política ser incremental. Então, assim, onde que está dando errado, vamos corrigir. Consistência. Tinha um exemplo super legal de consistência, de coisas que estão funcionando ali em Indiana, coisas que estão funcionando. O evento das 500 milhas de Indianápolis está funcionando muito bem, porque funciona há 100 e tantos anos, né? Então, a gente perguntou para o cara das 500 milhas como é que eles levam 450 mil pessoas por ano. Falou, porque no ano passado eu levei 440, porque no ano anterior eu levei 420. Essa consistência é importante na hora da construção. E o uso da IA, tentar entender bem o negócio, para entender como é que a IA pode ajudar. Esses são os 3 recados finais. E agradecendo, Rodrigo, pelo convite. Quem vai, Celso? Eu posso ir. Bom, meu recado final primeiro, agradecer todos vocês, porque a gente criou uma comunidade brasileira muito interessante em Indianápolis, perfis distintos, o jeito brasileiro, foi tudo muito, muito legal. Mas a mensagem final que eu deixo, e é uma mensagem meio acadêmica, mas que foi propagada por eles lá, é que a inteligência está aí, a tecnologia está aí, a automação está aí, robô faz tudo, robô pode tudo, mas a gente precisa usar de pensamento crítico. Então, pensamento crítico na tomada de decisão, ele é importantíssimo, e a gente lida com o ente público, né? A gente lida com o setor que movimenta a vida de pessoas, então a gente vai poder sim utilizar dos mecanismos de inteligência artificial, de automação, mas colocar os olhos e os pés no chão, andar nas ruas, ouvir o que as pessoas dizem, para que a gente possa lapidar o nosso pensamento crítico e tomar as melhores decisões. Então, basicamente é isso. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, a gente tem um potencial enorme, enorme. A gente tem um ministério novo aí, que é o ministério que promove as ações ligadas ao empreendedorismo. A gente tem aí as secretarias de inovação, cultura, a gente tem empresas como a São Paulo Negócios, que fazem interface com a rede privada. Enfim, cabe a nós, decisores,
utilizarmos das melhores ferramentas para tomarmos as melhores decisões e que essas decisões possam fomentar o desenvolvimento econômico dessa grande nação. Muito obrigado. Boa. Por último, para fechar, acho que o meu recado aqui, aí juntando com o pensamento crítico que o Celso trouxe, juntando aí com a constância que o Renato falou, se colocando à disposição como o Daniel, eu acho que, e amarrando tudo que a gente falou, a gente precisa se comunicar e, se fizer sentido, replicar. Porque tem muita coisa pronta e, às vezes, a gente fica se batendo, tentando criar coisas que, às vezes, o Ministério está fazendo, que, às vezes, a São Paulo Negócio está fazendo, que, às vezes, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo. Então, assim, policymakers de todos os lugares aí, pessoas, gestores públicos, procurem outros órgãos, independente de posição política. A gente está aqui em prol da mesma coisa. Então, já tem coisa sendo rodada. Às vezes a gente está tentando desenvolver um programa aqui que, às vezes, o Ministério já tem. Eu só faço adaptar e replicar para o Estado. Então, a gente se comunica pouco entre nós. E o que eu deixo de recado aí se a gente se comunicar melhor, a gente pode replicar melhor o que já está sendo feito e o que está dando certo. Então, esse é o meu principal recado. E agradecer, Rodrigo, aí pelo convite, muito em nome do secretário André Juazeiro, aí pela liderança do governador Jerônimo. A inovação realmente é um pilar que o Estado está olhando, e a Secretaria, de fato, ela tem projetos muito interessantes que estão sendo alavancados desde os últimos 2 anos aí, quando o nosso secretário assumiu essa cadeira. Então, é um orgulho e um aprendizado estar com vocês aqui nessa mesa. Gratidão imensa pela aula que vocês me deram. Todos os dias eu aprendo um pouco mais. Então, muito obrigada. Muito bom, gente. Que bacana, que legal. Obrigadíssimo. Obrigado, Celso, Emeline, Daniel, Renato. É sempre bom trocar com vocês. Vou sentir falta das trocas que a gente teve lá em Indianápolis, mas nossa comunidade segue viva. E, gente, esse é mais um episódio, né, dessa websérie que a gente criou, especial ali do Congresso Mundial de Empreendedorismo. Convido todos vocês para assistirem os demais episódios, que estão tão incríveis quanto. Então, aproveitem para ver o episódio de fundadores, também de Ecosystem Builders, e também com a Beatriz ali, que teve uma participação bem especial ali como jornalista. Então, acompanhe nossa websérie, acompanhe nosso podcast. Quem não estiver seguindo ainda, @Impulse Fórum. E vem aí o nosso evento, né? Impulse Fórum vai acontecer em Salvador, no dia 4 de dezembro. Convido todos vocês que estão nos assistindo a fazer parte desse evento ali, que vai reunir todo o ecossistema da Bahia e do Brasil, no evento de encerramento do calendário de inovação do Brasil, de empreendedorismo e inovação do Brasil. Então, a gente vai trazer nomes incríveis e, claro, vou contar muito com a presença desses ilustres presenças que tiveram aqui no nosso podcast para estar conosco. E estamos juntos, né? Seguimos juntos ali em prol de um Brasil cada dia mais empreendedor, mais inovador. Obrigado, gente. Até as próximas.